Numa era em que tudo é descartável, incluindo relacionamentos, o casamento parece uma instituição em crise. Em seu livro A Razão do Casamento, Jenny Hiker nos propõe uma pergunta radical. E se o casamento não fosse uma convenção social ultrapassada, mas uma expressão profunda da natureza humana? Antes de entender o casamento, precisamos entender o que é a lei natural. Não é uma lei como as regras de trânsito, mas sim princípios universais inscritos na natureza humana, que podemos observar em todos os tempos e culturas. Por exemplo, todos os povos cuidam de seus filhos, todas as culturas de alguma forma buscam a justiça. E nós, seres humanos, naturalmente formamos comunidades. Segundo Hiker, o casamento seria outro desses princípios universais. E por que isso importa? Porque se o casamento é algo natural, tentar viver sem ele seria como tentar viver sem comunidade ou sem cuidar dos filhos. Seria possível, claro, mas estaríamos agindo contra a nossa natureza mais profunda. Com base nisso, Hiker identifica 3 dimensões fundamentais do casamento como expressão da lei natural. O primeiro pilar é a unidade complementar. Aqui não estamos falando apenas das diferenças biológicas, mas de uma complementaridade existencial, onde as capacidades diferentes do homem e da mulher se completam, por exemplo, na criação dos filhos. O segundo pilar é a fecundidade. O casamento é naturalmente aberto à vida. E isso não significa apenas ter filhos biológicos, mas também a criatividade compartilhada que se manifesta em projetos conjuntos, no legado familiar e na influência positiva que o casal pode ter na sociedade. O terceiro pilar é a aliança irrevogável. É um compromisso que transcende sentimentos momentâneos. Ele não é baseado apenas na emoção, mas na vontade, na decisão de permanecer juntos. É essa aliança que oferece a estabilidade necessária para o crescimento dos filhos e para o desenvolvimento pessoal de cada um dentro do relacionamento. Hiker analisa como a nossa cultura atual se afastou desses princípios. Hoje vivemos sob o domínio do romantismo extremo, onde se acredita que o amor é um sentimento. A consequência disso é que quando o sentimento acaba, o relacionamento também parece ter que acabar. Outra distorção é o individualismo radical, com a mentalidade de o meu desenvolvimento pessoal acima de tudo. Nessa lógica, o compromisso é visto como uma ameaça à liberdade individual. E por fim temos o hedonismo, a busca incessante pelo prazer imediato, que nos torna avessos aos sacrifícios que são inevitáveis e necessários em qualquer casamento. O resultado? Relacionamentos cada vez mais curtos, instáveis e insatisfatórios, mesmo com mais opções disponíveis do que nunca. E as redes sociais, onde elas entram nessa história? Elas podem ser particularmente desafiadoras para os princípios do casamento. A primeira armadilha digital é a comparação tóxica. Vemos os perfis perfeitos online e pensamos, o casamento dos outros parece perfeito. Outro risco é a infidelidade digital. As conexões emocionais que se formam fora do relacionamento. Também existe a substituição, quando buscamos o conforto digital em vez de sentar e resolver conflitos reais com nosso parceiro. E claro, o exibicionismo, a pressão de mostrar uma felicidade perfeita em vez de viver uma felicidade real. Para proteger o relacionamento, podemos adotar algumas técnicas. Primeiro, o uso consciente conjunto. Definir regras como casal, por exemplo, não usar o celular durante as refeições. Segundo, a transparência digital. Compartilhar senhas não como controle, mas como um ato de confiança. E conversar abertamente sobre interações que causam desconforto. E terceiro, focar na realidade versus a aparência. Lembrar que os perfis mostram apenas os destaques, não a vida como ela é. O foco deve ser na construção do seu próprio relacionamento, não na aparência dele. Então, como podemos aplicar esses princípios na prática? Primeiro, criando rituais de renovação. Celebrar aniversários não como uma obrigação, mas como uma oportunidade de renovar a aliança, de relembrar juntos as promessas feitas. Segundo, praticando a comunicação profunda. É preciso reservar tempo para conversas significativas, sem distrações digitais. Perguntem-se, como podemos nos complementar melhor? Terceiro, desenvolvendo projetos comuns que expressem a fecundidade do casamento, seja através de um voluntariado, da educação dos filhos ou de um negócio familiar. E quarto, cultivando a amizade conjugal. A amizade deve ser a base do amor romântico, mantida viva através de hobbies e aprendizados compartilhados. A visão de Hiker é radicalmente diferente da cultura atual. O casamento não é sobre encontrar a pessoa perfeita, mas sobre amar imperfeitamente a pessoa com quem você se comprometeu. É no dia a dia, nos pequenos sacrifícios e nas reconciliações após os conflitos que exercitamos nossa humanidade mais plena. O casamento, longe de limitar nossa liberdade, pode ser o caminho para nos tornarmos mais plenamente humanos. Um verdadeiro jardim cultivado ao longo do tempo. Refletir sobre o sentido profundo do casamento pode trazer questões complexas. Para apoio nessa jornada,
existem profissionais excelentes. O psicólogo Evandro Ferreira é especialista em terapia de casal e dinâmicas relacionais. No fim das contas, Jenny Hiker nos convida a ver o casamento com novos olhos, não como um contrato social ou uma realização romântica, mas como a expressão máxima de nossa natureza relacional, um caminho de crescimento mútuo, uma verdadeira escola de humanidade. Numa era de conexões superficiais, o casamento oferece algo raro, a possibilidade de um amor que não foge quando as dificuldades chegam, que não busca o próximo quando a rotina se instala e que encontra na fidelidade diária a sua forma mais profunda de liberdade. E você, como vê o casamento na era digital? Compartilhe nos comentários qual aspecto da reflexão de Hiker mais ressoou com você. Vamos construir uma conversa significativa sobre relacionamentos duradouros. Obrigado por assistir e até a próxima.